Estamos de volta com o Horizonte Debate e esse é o último bloco do programa. Participe conosco. Professor Elcio, desculpa, eu interrompi. A responsabilidade desse agente do Estado, quando o Apollo coloca com toda a indignação de que o Estado é tão responsável quanto a Vale na defesa da vida dessas pessoas. Como que é pensar essa história? Eu quero só reforçar o que o professor Apollo falou, não discordar dele. Realmente, o Estado ele tem um ônus e tem um bônus. Se ele trouxe para si a responsabilidade de fiscalizar, ele que o faça de forma competente. Sob pena, professor Apollo, como o senhor mesmo disse, de assumir o ônus de uma fiscalização equivocada. O que eu quis reforçar mais ainda é que é muito importante todos que estão nos assistindo saber que um procurador, ele é procurador do Estado, não é procurador do governo. Ele não é advogado do governador, ele é advogado do Estado de Minas Gerais. Um fiscal ambiental, ele não pode estar subordinado, no sentido ruim da palavra, ao governador do Estado. Porque senão sofrerá influências políticas. As influências que o professor Apollo disse. Então, o fiscal ambiental ele tem que estar seguro em si. Ele tem que ter certeza que o emprego dele está garantido, que ele é bem remunerado, para ir lá fiscalizar e não dar um alvará, não dar um licenciamento, o engenheiro sabe disso, e não ter um medo de correr o risco de perder o emprego. Não está sujeito à corrupção, não está sujeito a levar uma propina, porque os salários são baixos. Então, se um fiscal ambiental tem um salário baixo e ainda tem medo de perder o emprego, ele, como qualquer pai de família, está muito mais sujeito a ser corrupto. Agora, professor, rapidinho, professor Apollo, só para me colocar aqui, o André lá de Betim, até para poder ajudar, eu acredito, nessa discussão. Ele está dizendo que, é claro, não concorda com a construção, até mesmo da construção do refeitório naquele lugar. Agora, eu fico me perguntando se o procurador, ele se coloca e ele vai brigar porque ele não é procurador do governo, ele é procurador do Estado. Como você está colocando, professor Elcio? Agora, já pensou se um funcionário lá da Vale tivesse dito assim, nesse refeitório aqui eu não almoço não, por conta daquela barragem ali que pode estourar. A gente sabe da fragilidade das pessoas frente às corporações. Teve um caso agora que o governador Zema, 2 ou 3 dias antes, ele recebeu um presidente, não sei, um diretor da Vale. Mas ele não tem tempo para conversar com os ambientalistas. Então, é tudo conversa fiada. Eu acho que o Estado que o Elcio propõe, que eu defendo, é um Estado que defende interesses a longo prazo do nosso país. Não é defender o interesse do partido que está no governo. Mas essa degradação, essa corrupção política, ela é muito profunda e ela terá que ser extirpada com essa movimentação da sociedade, né? Eu fico, inclusive, querendo incluir aí o CREA. Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia, e Geologia, sei lá mais o quê, tem que se manifestar. Eles estão num silêncio ensurdecedor. Não é possível que o CREA não se manifeste. Agora, professor Alberto, o CREA não se manifestou nem para defender aqueles que foram presos. Lembrando ao telespectador da TV Horizonte que as ordens de prisão aconteceram com os responsáveis técnicos e não com a direção econômica, política da Vale. O que o senhor pensa disso, professor Alberto, quando o senhor soube que colegas engenheiros seus foram esses os presos? Eu acho que é uma situação muito, muito difícil, né? Foi injusto a prisão? Eu acredito que tenha sido injusta, né? A gente tem comentado assim, a questão de boi de piranha. Porque, às vezes, o técnico, ele deu um laudo em cima de informações e regulamentos que foram todos atendidos. Foi atendido. Isso está especificado, tem que ser assim? Foi atendido? Foi. Então, foi lá, deu o laudo em cima disso aí. Mas quem vai me dizer que aquilo ali realmente é o que tem que ser cobrado numa estrutura dessa, em termos de regulamentos e itens de segurança? A gente conhece todos os itens de segurança possíveis, nós cumprimos toda a linha de segurança. Sismo, né? É uma questão que fala que o Brasil não tem sismo, mas tem sismo. Existe coeficiente de segurança em barragem para sismo? A gente não sabe se é considerado isso. Roberto, quem que paga esse laudo dessa empresa de São Paulo que foi lá? É a empresa Vale? A própria empresa Vale. Pois é, então o cidadão brasileiro fica na mão da Vale. Eu pergunto a você, quando teve a tragédia lá em Mariana, e eu fiz um estudo há 5 anos, que inclui Mariana, a SEMAD, Secretaria do Meio Ambiente, não tinha nenhum geólogo.
Então eu te pergunto, se cada seção da Vale, cada pequena mineradora tem engenheiro e tem geólogo, como é que o Estado vai zelar pela segurança do cidadão brasileiro se ela está totalmente esvaziada, se não tem técnicos de gabarito do Estado? São funcionários do Estado que vão cumprir isso que o doutor Elcio está falando. Então, a destruição da Secretaria do Meio Ambiente, ela foi caso pensado, ela foi construída por um Estado em sua relação. Todos os secretários do Meio Ambiente que eu conheci, tirando uma exceção, foram indicações da FIENG, Federação da Indústria, que é onde trabalha o Sindiestra, que é das mineradoras. A sede do Sindiestra é ali do lado da FIENG. E eles indicam o secretário do Meio Ambiente. Então, é uma promiscuidade que o cidadão brasileiro está indefeso, porque, infelizmente, o Estado não é nosso Estado, é o Estado das corporações. Mas e quando as pessoas eleitas colocam que está na hora de pensar essa questão do meio ambiente em termos de produção, o agronegócio tem que estar livre para poder produzir, a empresa tem que estar livre para poder produzir? Nós não temos um conflito, Apolo, de interesses, inclusive dos que foram eleitos? Nós temos que produzir de uma maneira a não destruir o planeta, né? Olha, antes de ter ser humano no planeta, tinha a fotossíntese, que produzia alimento, as árvores davam frutos, todos os animais do mundo se alimentavam, sem produzir lixo nem esgoto. Se a economia natural ou a ecologia fazia isso automaticamente, quando surgiu o ser humano e depois surgiu a cultura, surgiu a política, surgiu a universidade, era para a gente fazer até melhor, porque nós estávamos estudando a natureza. Hoje não. A cultura, a economia, que é uma disciplina acadêmica, ela destrói tudo. Ela está destruindo, matando a natureza. Então, eu acho que nós não estamos colaborando. E isso aí, para mim, leva a universidade a fazer uma reflexão. Só poderia ter desenvolvimento econômico se fosse de acordo com as leis da natureza também, ecologizar a economia. Hoje uma pessoa que eu amo muito, professor Elcio, professor Roberto, falou comigo que essa barragem ela tinha que estar a 10 vezes mais forte do que aquilo que ela dá conta de comportar. É por isso que se fala tanto em desenvolvimento sustentável, né? A sustentabilidade é um aspecto de engenharia, de medicina, de ambientalismo, de economia, de antropologia, de sociologia. Desenvolver mantendo uma boa qualidade de vida. Mas, professor Elcio, a comunidade internacional, quando foi sinalizado que se sairia do Acordo de Paris ou coisa assim, a sociedade internacional disse que não conversa com governos que fazem esse movimento. As relações internacionais, o direito internacional tem um papel de extrema importância. A gente está vendo isso na Venezuela hoje. Né? A pressão que os países estão fazendo sobre um eventual Estado antidemocrático na Venezuela. E assim deve ser com o ambientalismo, professor. Que está falando, olha, se realmente nossos governantes, quer estaduais, municipais, federais, pouco importa, tiverem uma atuação sem uma devida proteção ambiental em prol de uma ganância financeira, se isso não se resolver dentro do país, que a ONU, que a OEA, que os organismos internacionais pressionem nosso governo para que assim se comporte. Nós temos um caso aí da Venezuela, né? Uma pressão internacional enorme que não é feita sobre a Arábia Saudita. Então, você tem um viés ideológico nessa relação internacional que eles estão de olho no petróleo da Venezuela também, independente da ditadura que tem lá. Mas o petróleo da Venezuela, o petróleo que tinha no Iraque, nós não podemos ser ingênuos de saber que a economia ela não é cega, não é igual a justiça que é cega e justa. A justiça já está mostrando que não é tão cega assim, né? Então, você tem essa questão. Então, eu acredito que nós temos que debater isso em termos internacionais, nós temos que ter um coração grande para poder conversar com nossos adversários. Eu adoraria poder conversar com o Paulo Guedes, com o Moro, com as pessoas que estão de um lado da direita. Eu gostaria, porque eu acho que no nosso país, nós temos que pensar nas mulheres. Se tiver uma guerra civil, uma coisa assim, quem mais sofre são as mulheres e as crianças. O estupro é muito comum em guerra civil. Isso é um estímulo, inclusive, à ação militar. Eu estou muito preocupado com o Brasil. Eu não estou preocupado, esse negócio de esquerda e direita não faz minha cabeça. Eu já fui de esquerda, mas hoje o meu raciocínio, ele é um raciocínio que transcende isso, porque eu acho que nós ultrapassamos a fase da Revolução Francesa. O mundo já está industrializado. Nós temos que ter a capacidade de criar um novo enfoque para tratar os problemas. A universidade está pronta.
A engenharia de Minas está pronta para poder fazer Olha, esse desenvolvimento? A gente está trabalhando, pesquisando, desenvolvendo alguns laboratórios na área de mineração sustentável. A gente sente que mineração ela é essencial, né? O estado de Minas Gerais ele é dependente, tem 500 bilhões de arrecadação de royalties da mineração. Então, vai falar que isso aí não é importante, porque é importante. Agora, a gente tem que caminhar cada dia mais em direção da mineração sustentável. Se a gente conseguir fazer processamento a seco, você não está consumindo água, né? E não vai ter esses problemas todos dessas barragens que a gente tem. O meu medo, professor Roberto, é a empresa não estar disposta a gastar um pouquinho mais para poder fazer essa sustentabilidade. Então vai ter que fechar, que o governo vai ter que ter. Exatamente, Estado forte. Nós estamos numa linha de pesquisa, né, de aproveitar rejeito zero. Né? Vamos trabalhar com rejeito zero. Rejeito vai virar coproduto. Você pode fazer do rejeito cimento. Cimento é o segundo maior produto consumido no mundo, depois da água. Então, você pode fazer aquele rejeito, transformar aquele material em rejeito. Roberto, Isso professor Apolo, alegria tê-los aqui para um debate que vai mexer com o coração da gente, com a emoção de saber que tantas famílias estão enlutadas. O programa de hoje fica por aqui. André, obrigado pela sua participação agora recente. Te espero na próxima semana para mais um Horizonte Debate, para mais uma questão contemporânea de política, de economia, de prestação de serviço. Forte abraço, boa semana, até lá.